Olá, meus irmãos, muito boa noite. Eu sou o Dofano Marcelo Coelho e hoje a gente vai falar um pouco sobre a diferença entre a Umbanda e o Candomblé. Roda a vinheta. Então, irmãos, hoje a gente veio falar de um tema um pouco polêmico, que é a diferença entre a Umbanda e o Candomblé. E eu peguei aqui alguns pontos cruciais que a gente pode distinguir as duas religiões. Né? Eu vou usar aqui como base a Umbanda, criada pelo Zélio, em 1908, pelo Zélio Moraes. Então a gente vai aqui comparar o Candomblé com a Umbanda tradicional, ok? Existem outros segmentos de Umbanda que a Umbanda original do Zélio não reconhece, mas isso é um assunto para um outro vídeo. A gente vai comparar o Candomblé com a Umbanda criada pelo Zélio de Moraes, ok? O primeiro ponto que a gente tem que observar é que são duas religiões completamente diferentes, totalmente diferentes. É difícil a gente falar de Umbanda e Candomblé como uma unidade, né? Porque as duas religiões elas são incompatíveis, elas não se falam. Né? Tirando algumas particularidades, que são muito poucas, elas são completamente incompatíveis. O que ocorre no Candomblé não ocorre na Umbanda, e o que ocorre na Umbanda não ocorre no Candomblé. Então a primeira grande diferença entre o Candomblé e a Umbanda é que elas são duas religiões diferentes, ok? Um outro ponto importante que a gente precisa observar é que o Candomblé é uma religião iniciática. O que é isso? Você precisa passar por um rito de iniciação que requer uma série de preceitos, uma série de mandamentos, uma série de orôs que a gente fala dentro do Candomblé, que você precisa passar por esses preceitos para você se tornar um iniciado no Candomblé. Já a Umbanda não é uma religião iniciática. Você não precisa passar por nenhum tipo de rito para se iniciar na Umbanda. Né? Você precisa frequentar a casa, normalmente você precisa frequentar a assistência, depois de um tempo você passa a frequentar a casa e aí você vai se desenvolvendo dentro da Umbanda. Então você não precisa de um rito de iniciação. A segunda diferença é essa, a Umbanda não é uma religião iniciática e o Candomblé é uma religião iniciática. Outra diferença que a gente tem muito comum, que as pessoas não costumam entender, é que o Candomblé ele cultua divindades e a Umbanda ele cultua entidades. Também duas coisas até no campo energético diferentes. Divindades provém dos deuses, nunca viveram na Terra, e entidades já viveram na Terra, por isso o nome de entidade. Elas já, em algum momento da sua caminhada espiritual, elas passaram pela Terra e com isso a gente chama de entidades. Então, o Candomblé cultua divindades apenas e a Umbanda cultua divindades e entidades. Só que a Umbanda ela cultua essas divindades de uma forma diferente, que a gente vai ver um pouco mais para frente. O quarto ponto de diferença entre as duas religiões é porque a Umbanda não tem o sacrifício de animais. Né? A Umbanda tradicional do Zélio, criada em 1908, ela não tem nenhum costume de sacrificar animais, ela não faz oferendas com animais. As oferendas de Umbanda, elas são outro tipo de oferenda. Né? Elas seguem por um outro caminho diferente do Candomblé. O Candomblé, o sacrifício de animais, ele tem um propósito. E na Umbanda não existe o sacrifício de animais. Então a gente não pode jamais chegar num terreiro de Umbanda tradicional e ver um sacrifício de animais, porque é uma coisa que foge da ritualística da Umbanda. Outra grande diferença são os oráculos. Né? No Candomblé a gente tem o oráculo do Miri de Logum, que é o jogo de búzios, né? Algumas pessoas chamam de Ifá. E na Umbanda a gente não tem esse oráculo, a gente tem outros oráculos, a gente tem as entidades que a gente se consulta e a gente recebe informações daquelas entidades sobre a nossa vida. Já no Candomblé a gente tem o Miri de Logum, a gente tem o jogo de búzios, que é um oráculo principal do Candomblé. Toda pessoa, antes dela se iniciar no Candomblé, ela recorre ao sacerdote para que o sacerdote faça um jogo e pergunte a Ifá, que é Orumilá, qual o caminho que aquela pessoa vai seguir, qual o orixá daquela pessoa, qual o carrego daquela pessoa, qual o juntó, e assim por diante. Já na Umbanda, esse procedimento é feito através das entidades. Normalmente, a entidade que é a guia da casa, normalmente um preto velho, um caboclo, vão dar essas informações para o novo participante. Uma diferença importante também é que a Umbanda ela possui batizado e casamento. A gente sabe que a Umbanda ela segue alguns preceitos católicos, né?
quando o Zélio criou a Umbanda, ele se afastou do kardecismo e ele trouxe com isso alguns preceitos católicos. O sincretismo com o catolicismo, né, e consequentemente com o cristianismo, dentro da Umbanda ele é muito grande, já no Candomblé não existe, né? Então essa é mais uma diferença. Outra diferença muito importante, que talvez eu tenha que fazer um outro vídeo para explicar para vocês, é sobre a incorporação. No Candomblé não existe incorporação. Os orixás eles não entram no nosso corpo, como na Umbanda, né? Já a incorporação, sim, uma outra entidade, ela toma o seu corpo, e no Candomblé não existe isso. O Candomblé não tem incorporação, o Candomblé é transe. A gente entra em transe, por isso que a gente precisa se concentrar, a gente precisa de um toque certo para a gente entrar em transe com aquele orixá. Então, uma diferença grande, isso aí daria um vídeo, né? Porque a gente tem muita coisa para falar sobre isso. Então, incorporação é uma coisa, acontece na Umbanda. Transe é outra coisa, acontece no Candomblé. Vocês querendo, deixem os comentários aqui embaixo e a gente vai falar sobre isso. Antes de continuar, eu queria pedir para você se inscrever no canal. Nosso canal está começando agora, mas a gente tem muita coisa legal planejada. Então você se inscreva no canal, a gente vai falar sobre religiões de matriz africana, Umbanda, Candomblé, o Molocô, todas as informações que a gente tiver, claro, que não quebre os preceitos e os segredos da religião, a gente vai passar aqui para vocês. Uma outra diferença entre a Umbanda e o Candomblé é porque a Umbanda tem o altar, né, que é o Gongá, e o Candomblé não tem. O Candomblé ele usa outro segmento para cultuar. O Candomblé cultua o Ibá. O Ibá do santo da pessoa é cultuado como uma forma de altar também, mas é diferente do altar da Umbanda, ok? Outra coisa, diferença, a Umbanda não tem bori, não tem obi. A Umbanda ela tem camarinha, que é um outro procedimento totalmente diferente do bori e do obi. A camarinha é um preceito de Umbanda, específico de Umbanda, criado pela Umbanda, revelado pelas entidades, diferente do preceito de obi e bori do Candomblé. Outra coisa que a gente precisa falar é sobre os orixás, né? O Candomblé ele cultua os orixás, que são as divindades, e a Umbanda também cultua essas mesmas divindades. Porém, eles se apresentam na Umbanda como falangeiros, né? A pessoa fala, o meu Ogum é de Umbanda. Na verdade, você não tem um Ogum de Umbanda, você tem um falangeiro de Ogum, né? Ogum é o patrono, e aquele falangeiro vem através de Ogum. E a última diferença, e não menos importante, o Candomblé tem alguns cargos dentro da casa, como por exemplo Ogã e Eked, e essa nomenclatura não é aplicada na Umbanda, né? A Umbanda ela tem o Cambono, a Cambona, e o Tamborzeiro, que é equivalente a Eked e o Ogã. Então, a gente está aí com quase 8 minutos de vídeo, a gente conseguiu falar um pouco aqui rapidamente sobre as diferenças entre Umbanda e Candomblé. Acredito que você não vai mais precisar procurar em lugar nenhum a diferença entre Umbanda e Candomblé, ok, meus irmãos? Muito obrigado, um abraço a todos, agradeço a atenção de vocês. Se inscrevam no canal para ajudar a gente a orelha.